A obra Senhora, escrita por José de Alencar, é dividida em 4 partes. A primeira parte é denominada como O Preço do Casamento, que descreve a vida de uma menina chamada Aurélia, que por ser muito bonita e ser herdeira de uma herança, já que era órfã, era muito requisitada nas bares da alta sociedade, e por isso acreditava que as pessoas apenas se interessavam por ela por interesse em seu dinheiro. Em um belo dia, quando estava acompanhada de sua parente, Dona Firmina, que sempre lhe acompanhava em todos os eventos que tinham, ela começou a se questionar o verdadeiro motivo dela estar aqui, o seu destino e a sua educação. Bom, então, como a gente sabe, no início a Aurélia ela não tinha ninguém, né? Não que ela era órfã, mas sim que ela não tinha namorado e essas coisas. E, tipo, ela mandou uma carta para um cara chamado Sr. Lemos, né? Que o livro fala como Sr. Lemos tinha que vir um carro bem agora. Então, ela mandou uma carta pro Sr. Lemos dizendo que ele tinha uma missão de achar alguém pra ela. Só que o problema é que esse alguém aí já tinha dono. Ele era atual noivo de Adelaide Amaral, que era o Fernando Seixas. E acontece que esse Fernando, ele vinha de uma família muito pobre, ele não era rico, a mãe dele também era sofrida, e a ideia dele era casar com alguém muito rico, pra ele poder ajudar a mãe, os irmãos, e os irmãos não era uma só, tem que cuidar, suas irmãzinhas, e também os luxos dele, né? Então a mãe, as irmãs e a vida dele, era a ideia. Só que ele aceitou, né? O senhor Lemos conseguiu convencer ele, então ele aceitou, né? Ganhou meia parte do dote e aceitou a ideia, né? Só que ele não sabia quem era a pessoa que tinha mandado o Sr. Lemos, né, convencer ele. Quando ele vê quem é a pessoa, ele fica tipo, poxa, ele se arrependeu muito, porque a Aurélia era uma moça que ele rompeu um noivado com ela há tempos passados, então, né, tinha dado um BO aí todo, e ele viu que ele tinha vacilado. E também a Adelaide era muito mais rica, né? Então ele vacilou. E no dia do casamento, a Aurélia ainda chama ele meu homem vendido, né? Na segunda parte, chamada Quitação, é contada a história de Aurélia. Dona Emília era sua mãe e Pedro Camargo seu pai. Pedro era o filho bastardo de um rico fazendeiro e casou-se com Emília sem conhecimento de seu pai. Anos depois, acaba morrendo, e seu pai não conhece sua neta. Dona Emília fica em má situação para criar sua filha. Nesse momento, Seixas se elege como pretendente de Aurélia e assume o compromisso de se casar com ela. Porém, se arrepende por ter se apaixonado por uma moça pobre e órfã, e assume um compromisso com Adelaide, moça rica na sociedade. Perto de falecer, o avô de Aurélia a procura e deixa para ela toda a sua fortuna. Após a morte de sua mãe, Aurélia tem como tutor o Sr. Lemos, seu tio, como acompanhante Dona Firmina. A terceira parte tem como título Posse e descreve a rotina de Aurélia e Fernando enquanto casal. Eles vivem uma vida de aparência, desfilam de mãos dadas, trocam carinhos e gentilezas diante de bailes ou de amigos. Mas quando estão sozinhos, trocam palavras feridas e acusações. Fernando se vê como escravo de Aurélia, tendo ela como sua dona e obedece em todos os seus desejos. Na quarta e última parte, Resgate, temos os principais acontecimentos da trama. Os desejos não realizados de Aurélia e Fernando são passados pelo autor com muito erotismo. Porém, por orgulho, Fernando e Aurélia não se deixam envolver. Podemos notar nessa parte a visível transformação de Fernando, que passa a recusar o luxo que tanto já desejara. Fernando passa então a trabalhar dedicadamente e faz um negócio importante em que arrecada o valor e devolve para Aurélia todo o dinheiro do dote. Ele então pede o divórcio. Comprovada a mudança de Fernando, Aurélia lhe mostra o seu testamento escrito no dia do casamento, onde é deixada para Fernando toda a sua fortuna e é declarado seu amor por ele. O casamento então se consuma e os dois se tornam um casal de amantes.